Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos, né? E estamos na nossa aula de ortografia, né? Pensando um pouco sobre a escrita das palavras, né? A ortografia é a escrita correta, né? A estrutura correta das palavras. E aí a gente tem analisado, né? Palavras, né? Aquelas coisas que sempre confundem a gente, né? SS, C cedilha, G ou J, X ou CH, né? Essas coisinhas que a língua portuguesa tem, né, inúmeras variações e que a gente acaba ficando um pouco confuso. E os concursos brincam muito com isso, né? Brincam não, né? As pegadinhas são muito em cima disso, de palavras escritas, trocam essas letrinhas aí para confundir a gente. Então a gente tem que estar sempre atento, né, às regras e em alguns casos a gente tem que decorar mesmo as palavras que são escritas com um ou com outro, ok? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre emprego de S, C cedilha, X e dos dígrafos SC, SC cedilha, SS, XC e XS, né? Vamos lá. Existem diversas formas para a representação do fonema S, né? A gente vai ver que no final das contas, todas essas aqui que a gente está conversando hoje representam o S, né? O S com som de S ou com som de Z, né? Na verdade, quando a gente fala fonema S, assim, a gente está falando necessariamente do S, né? Mas vamos ver ao longo da nossa aula, né, como essas letrinhas podem representar e quais palavras, né? Olha, o emprego do S, o S mesmo, né? Nos substantivos derivados de verbos terminados em andir, ender, verter e pelir, né? Então, todos os verbinhos que são terminados com essas, né, tem essas terminações aqui, andir, ender, verter e pelir, eles vão ser escritos com S, né? Vamos ver exemplos, né? Expandir, né, vai ser o quê? Expansão. Isso, né, gente? Se a gente está falando dos substantivos derivados desses verbos, né? Olha, nos substantivos derivados, né, de verbos terminados em, né? Então nós temos o verbo expandir. O substantivo é o quê? A expansão, né? Então expansão é com S, né? Pretender, a pretensão, né? O substantivo pretensão com S também. Verter, né? Versão, né? Quando você faz uma versão de algo, você verte algo. Então nós temos aqui versão é com S. Expelir, expulsão. Estender, extensão. Suspender, suspensão. Converter, conversão. Repelir, repulsão. Agora uma coisa muito importante, né? Vou fazer um lembrete aqui, uma coisa que a gente estuda lá, não sei em que série, né? Sobre por que nós não... Por que essas letras, apesar de ter som de Z e não de Z, por que a gente não usa dois S's? Por quê, gente? Porque antes das consoantes R, L e N, a gente só usa uma. E isso é para dobro de S e dobro de R. A gente não faz. Então, por exemplo, quando a gente fala... Deixa eu pensar uma palavra aqui com um R, né? Só pra gente tirar essa dúvida. Com... Nossa, não tô conseguindo pensar, né? Tudo bem, vamos falar sobre isso por enquanto a palavra vem na minha cabeça. Então, todas as palavrinhas, vocês podem perceber, olha, tem um Nzinho aqui, tem um N aqui,
tem um L aqui, né? R, N, N, R e L, né? Então, essas palavras, quando é precedido de uma dessas consoantes, né? A gente não vai dobrar o S nem o R, tá? Não consegui lembrar de nenhuma palavra com R. Com N ou R. Enrolar. Vamos lá, enrolar. Um exemplo de enrolar, por exemplo, olha. Enrolar, né? Nós temos aqui, olha, a letrinha N antes do R. O R aqui tem som de R, não de R, né? Porque geralmente quando a gente faz R, a gente usa dois R's, né? Quando a gente faz ra, re, ri, é um R só. Só que, como é precedido de uma consoante dessas aqui, né? R, L, N, a gente não usa, não dobra o R nem o S, ok? Decorou? Essa é fácil. Emprega-se o C cedilha, né? Nos substantivos derivados dos verbos ter e torcer. Vamos ver. Olha, ater, né? Então, quem se atém, você tem o quê? Atenção, né? A substantiva vem de ater. Então, são aqui com cedilha. Torcer, torção. Deter, detenção. Distorcer, distorção. Manter, manutenção. Contorcer, contorção. E isso a gente está falando de todos os verbinhos que tiverem, né, essa raiz, né, ter ou torcer, tá? Então, distorcer, contorcer, retorcer, ater, deter, conter, ter, tem mais um monte, né? São todos eles que você perceber que a raiz é esse verbo, né? Esses dois verbos, são esses dois verbos. O ter e o torcer, os substantivos derivados desses verbos vão ser sempre com cedilha, ok? Não se esqueça. Emprega-se o X, né? Em alguns casos, a letra X soa como SS, né? Que é esse som que a gente está falando aqui hoje, ó. O som sibilado, né? Então, às vezes, o X também faz esse som de s, né? Em que palavras? Auxílio, expectativa, esperto, extrovenção, cesta, sintaxe, texto, trouxe. Gente, esperto aqui, por favor, tá? É bom a gente explicar, né? Não é aquele esperto de né? Nossa, tô esperto nisso aí. Não, tem a ver com experiência, tá? Por isso esse prefixo es, de experiência. Agora, o esperto, de esperteza, é com S. Agora, emprega-se o SC. Como é que é o emprego do SC? O SC a gente emprega também com som de S, né? Acréscimo, ascensorista, consciência, descender, discente, fascículo, fascínio, imprescindível, miscigenação, miscível, né, que tem a ver com mistura também, plebiscito, rescisão, 600, transcender, nascer, descer, né, crescer também. Então, olha, tudo que vem dessas raízes, né, palavrinhas que a gente já sabe, que já tá no nosso... a gente já conhece, já entende que é com SC, descer, crescer, nascer, né? Crescer, não, desculpa, gente. Não, crescer sim, desculpa, tem sim. Crescer.
Tem sim. Todas as palavrinhas que a gente já sabe, todas as que vierem depois dela, né? Obviamente, né? Tudo que vier derivado dessas palavras vai ser com esse C. Algumas outras, né? Por exemplo, aqui, acréscimo também tem a ver com crescer, né? Com acrescentar, né? Tudo vem de crescer, né? Acréscimo, acrescentar, crescente, tudo isso vai ser a mesma coisa. Descender, né? Tem a ver com descer. Então, descender, descendência, descida, desce, né? Ascensorista tem a ver com ascender, né? Ascendente, né? Por exemplo, uma coisa que a gente de vez em quando erra, né? Quando você vai dizer, isso é uma curiosidade, mas já que estamos no contexto do SC aqui, vou falar sobre isso. Quando a gente diz, né, que você é descendente, né, nós vamos pensar numa descida, né? Assim, ó. Então, quem está acima de nós, né, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós, eles são o quê? A sua ascendência, né? Eles estão acima de você. Você, como é uma geração depois, você desceu deles. Então, você é descendência. Então, quando você diz, eu tenho ascendência alemã, vamos dizer assim, né? Ascendente, você tem uma ascendência alemã. Você só vai ter uma descendência quando você tiver filhos, seus próprios filhos. E aí, seus filhos, quando forem falar de você, eles também têm que falar ascendência, né? A gente diz, eu sou descendente, eu tenho ascendência. Ok? Dicona, hein? Então, né, essas palavrinhas são palavrinhas com SC. Muitas delas a gente tem que decorar, algumas a gente consegue entender, né? Por quê? Na conjugação de alguns verbos, por exemplo, né? Os verbos que vêm dessas palavras, né? Nascer, crescer, descer, a gente vai conjugar com S cedilha, né? Por quê? Porque a gente aprende lá na escola também, lá no início, isso aqui. Que quando a gente tem uma, na cartilha, quando a gente vai aprender o C, a gente aprende que o C só faz som S com SI, SE e só, né? É cidade e Cecília. Eu sempre lembro disso. Então, gente, o C, sem ser o cedilha, o C normal, ele só faz S quando ele tá unido com a vogal I e com a vogal E. Para fazer com A, com O e com U, ou a gente tem K-K-Cu, ou a gente tem Sa, Só, Su, né? Não existe a gente escrever uma palavra que tem som sibilado com C, se não fosse cedilha, né? Mais essas vogais aqui, né? A gente só pode som sibilado sem cedilha com Si e com C. Logo, colocar cedilha nesses aqui, no Si, no C, é errado, tá? É redundante, não precisa. É errado, eu não vou dizer que é redundante não, porque redundância às vezes nem corre de um erro, né? É só uma repetição desnecessária. Mas, nesse caso, a gente está cometendo um erro se a gente coloca um cedilha aqui, tá, gente? Ok? Então, bem, por causa disso, né? Todos os verbinhos que tem SC, olha, aqui vocês podem ver, o que vem após dele é o E, né? Crescer, descer, nascer. Quando a gente vai conjugar e aí aparece o Ozinho, ou A, o que a gente faz? Ou o U, se aparecesse também, a gente tem que colocar SC cedilha. Então, nasço, nasça, cresço, cresça, desço, desça. Entenderam? Agora, emprega-se o SS, né? Nos substantivos derivados de verbos terminados em gredir, mitir, ceder, cutir, né? Então, os verbinhos que têm essa terminação, né? Gredir, mitir, ceder e cutir, a gente vai usar SS nos substantivos, né? Os substantivos derivados dos verbos
terminados em gredir, mitir, ceder e cutir. Vamos lá. O verbo exceder, quando a gente faz excesso ou excesso, é com C cedilha. Desculpem, é com SS. Agredir, né? Agressão. Progredir. Progressão. Ceder. Cessão. Transmitir. Transmissão. Demitir. Demissão. Repercutir. Repercussão. Discutir. Discussão. Outra coisa muito interessante aqui, gente, vou aproveitar. A gente viu aqui o verbo ceder, né? A gente tem muita dúvida, às vezes, sobre cessão. Quais são as cessões que a gente tem? O que a gente tem de cessão? Qual é com C? Qual é com SS? Qual é com C cedilha e C? Vamos entender isso aqui? Olha só, a cessão que começa com C é isso, ela vem do verbo ceder, é quando você cede algo. A cessão desse dinheiro investido nas escolas veio por parte do governo. Então, o governo cedeu, foi uma cessão do governo, né? Então, essa cessão de ceder é assim, ok? A sessão de cinema é assim, sessão da tarde. Sessão. E a sessão de supermercado, que é aquela que é uma divisão, certo? Pense, né? Tem lá as seções divididinhas por corredores. Essa é secção. Então é assim, ó. Secção. Né? A gente estuda essa palavrinha, a gente vê muito também em biologia, né? Tem umas secções específicas, né, das células do corpo humano e etc. Então, decore isso aí, hein? Isso é importante. Então, a seção de dar algo, de ceder, é assim. A seção de cinema é assim. E a seção de supermercado é assim. Emprega-se o XC e o XS, né? Em dígrafos que soam como SS, né? Então, esse XC e XS, ele vai soar como SS, né? Olha, exemplos. Exceção, excêntrico, excedente, excepcional, exsudar. Exsudar tem a ver com você dispersar a água através de gotas, gotículas, né? Tem a ver com suor também, tá, gente? É coisa de gotículas, tá? Então, é exsudar. Aí aqui a gente vai ter também o excelente, né? E isso tudo vai vir, né? Com SC, XC, desculpem, XC, XS, né? Fazendo esse som de SS. Observação sobre o uso da letra X. O X pode representar os seguintes fonemas. Olha só como é que o X é versátil, tá? O X é uma das letrinhas mais versáteis do nosso alfabeto. Olha, o X pode ser fonema de CH, né? Xarope, vexame. Ele pode ser o dígrafo do S, do CS, né? Como aquele som X, axila, nexo, né? Táxi. Todos eles fazem esse som do X, né? Ele pode também fazer um som do Z. Exame, exílio. Ele pode fazer som de 2 S's. Máximo, próximo. Ele pode fazer o som de um S só. Texto, extenso. Agora, ele não soa nos grupos internos, né? O X, ele é meio... Em alguns casos, esses casos que ele junta com o CE e o CI, o som vai ficar do CE e do CI. O X, ele tá ali, basicamente, por uma convenção, né?
e pelo significado da palavra, etimologia, coisas que vêm da raiz da palavra, às vezes vem do latim, né? Então tem esse X ali, mas o papel dele é meio de coadjuvante, o som dele não é tão importante, né? O som do C é que faz o papel todo. Então, excelente, né? Excitar, exceção, tudo isso, o X está ali como se ele fosse um H praticamente, né? Ele tá ali só porque ele precisa estar. O som mesmo fica por conta do C, tá? Agora, o emprego, saindo dessa questão do S, né, dos S's, vamos falar agora sobre a letra E e a letra I, né? Isso, você vai falar assim, pô, Bárbara, mas isso é uma coisa que eu sei como é que usa o E e o I. Sim, só que algumas palavrinhas, né, quando o E e o I aparecem no meio da palavra, né, elas provocam dúvida na gente, porque em alguns lugares do Brasil a gente pronuncia como o E como o I, ou às vezes o I como o E, né, então isso confunde um pouco. Vou explicar. Na língua falada, a distinção entre as vogais átonas E e I pode não ser nítida, né? Observe. O emprego do E em sílabas finais dos verbos terminados em OAR, em UAR. Então, olha, magoar, magoe, magoes. Tá vendo? A gente fala magoes. A gente não fala magoe, magoes, magoe, né? Não magoe ninguém, né? Continuar, continue, continues, né? Coisas simples, mas que a gente tá tão acostumado a falar com som de I, que isso confunde às vezes na hora de escrever, tá? Em palavras formadas com prefixo ante, antes, anterior, então sempre vai ser o E, apesar de soar como I. Olha, antebraço. Ou, se você falar com um Ezinho bem marcado, antebraço. Antecipar, né? Antecipar é mais... Tá bom, todo mundo fala antecipar, ninguém fala antecipar. Talvez alguém fale antecipar. Nos seguintes vocábulos. Então, olha, palavrinhas que são com E e não com I. Cadeado, que a gente fala cadeado. Confete. Confete a gente sabe, né? Muito Ezinho. Disenteria, gente. Essa aqui todo mundo fala desinteria. Isso troca o som, né? Ninguém fala desinteria, mas fala ao invés de disenteria. Empecilho. Todo mundo fala empecilho. Irrequieto, né? Irre, olha só. Todo mundo fala irrequieto. Mexerico. Todo mundo fala mexerico. Orquídea e não orquídea. E por aí vai. Então são muitas palavrinhas que comumente a gente pronuncia, né? E não é errado, a gente pode pronunciar assim. Faz parte da marca de sotaque nosso, né? Regional. Então muitas palavrinhas a gente pronuncia como se fosse o I, mas na verdade é o E. Então vamos ficar bastante atentos a isso. Emprega-se o I em sílabas finais dos verbos terminados em air, oer, uir. Exemplo: cair, cai. Doer, dói. Influir, influi. Em palavras formadas pelo prefixo ante, olha a diferença, gente. O ante com o i é contra, né? Anticristo, antitetânico, anti-inflamatório, antibiótico, né? Isso é contra. Agora, quando a gente fala o ante... Opa, peraí. Né? Então, o ante é antes, anterior. Então, o antebraço é antes do braço, é a parte posterior, a parte anterior. Agora, o anti é aquilo assim, você é anti alguma coisa. Antitetânico, sei lá,
antibiótico, né? Então é contra, ok? E nos vocábulos seguintes, é aquela partezinha que a gente tem que decorar. Então, olha, aborígene. Então, olha, aqui é gine, aborigine, não aborigene. Artimanha, né? A gente pensa que é uma arte, pô, é uma arte esse negócio de artimanha, é arte igual arte com E. Não, é artimanha. Chefiar, né? Não é chefear. Olha essa, gente, essa é muito, ninguém fala isso. Digladiar, todo mundo fala degladiar. Digladiar. Penicilina, né, que é aquele remédio, grande invenção aí da humanidade. E essa que pra mim é campeã de erros. Campeã. Privilégio. Não tem privilégio, privilégio, não, é privi, tá? Privilégio. Então, olha, também nos dois casos aqui é com i, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.